Vídeo eu quero contar para você 4 experiências que eu tive com Deus, experiências magníficas. O nosso Deus é um Deus real, o nosso Deus, ele não é um Deus morto não, ele é um Deus que fala com seus santos servos, ele é um Deus que se manifesta e no tempo certo ele fala conosco, na hora certa, é na hora dele. Muitas vezes a gente quer que ele fale conosco do nosso jeito, na nossa hora, mas Deus, ele sabe como fala. Hoje está um dia maravilhoso, eu aproveitei para fazer uma caminhada, faz bem para a saúde, faz bem para a mente, um momento também de conexão com Deus. Geralmente quando eu estou caminhando, eu penso muito na palavra, eu medito na palavra, eu falo com Deus, eu oro, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque acredito que as experiências que tive com Deus, ela pode agregar valor espiritual para a sua vida, pode edificar a sua vida. Porque talvez você está desacreditado que esse Deus a qual nós servimos, esse Deus que nós cremos, é um Deus que não fala, é um Deus que não responde, é um Deus que não se manifesta. Mas Deus, Ele prometeu na sua palavra, clama a mim, Jeremias 33:3, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes, que não sabes. Desculpa um pouco o barulho, caminhão toda hora, mas eu creio que eu estou com o microfone aqui e vai captar bem a voz. Bom, a primeira experiência que eu tive com Deus, eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos. Eu havia me batizado com 16 anos, me converti aos 15 anos, havia me batizado aos 16 anos de idade. E eu me recordo que aí veio a tentação do mundo, o desejo de conhecer o mundo, de participar das coisas do mundo, participar das festas de fim de ano, carnaval. E eu saí da igreja, infelizmente. Eu saí da igreja e aí eu comecei para as festas, para as baladas, né, com a ilusão de encontrar felicidade, com a ilusão de me divertir, achando que aquilo era o melhor caminho para mim. E eu me recordo que eu fui numa festa aqui na cidade de Mococa, e eu fui para essa festa com os meus amigos, estava o meu primo, e aí teve música, teve dança, a gente, né, entre aspas, se divertiu ali. E quando era mais ou menos umas 4 horas da manhã, as pessoas ali naquela boate, elas começaram a ir embora. E eu nunca fui uma pessoa de beber, nem mesmo quando eu me afastei, eu nunca fui de beber bebida alcoólica, eu nunca gostei de bebida alcoólica. Mas os meus amigos que estavam comigo, incluindo o meu primo, eles tinham o costume, o hábito de beber. E eu me recordo que nós fomos para um lugar mais vazio, porque não era exatamente um lugar fechado. Era um lugar assim com uma área, era um espaço, um salão de festas com uma área, e tinha muitas portas. E essas portas era uma espécie de chácara. Então ela dava saída para um gramado, né? Tinha uma área verde ao redor desse salão de festa. Então nós saímos e fomos para uma parte um pouco mais afastada. Estava eu e meu primo e mais 2 amigos. E nos sentamos ali em algumas cadeiras, pegamos algumas cadeiras de plástico, nos sentamos. E meus irmãos, era mais ou menos 4 horas da manhã. Meus amigos bêbados, já calados, e eu lembro que um deles meio que desmaiou, os outros todos meio que dormindo, já cansado. E de repente eu ouvi uma voz muito audível que falou da seguinte forma comigo assim: o que você está fazendo aqui? Do jeito que eu estou falando para você. O que você está fazendo aqui? Essa voz falou dessa forma para mim. E aí eu olhei ao redor, um amigo meu caído, meu primo caído do outro lado. E eu disse, meu Deus, né? Quem foi que falou comigo? De onde veio essa voz? E não tinha mais ninguém perto. E os meus amigos ali, todos, né, bêbados, deitados. E naquele momento, exatamente naquele momento, eu tive a percepção que era Deus que estava falando comigo. Eu pude sentir aquele momento, e na minha mente, é Deus, é a voz de Deus. E eu parei para pensar realmente o que eu estava fazendo ali. Então foi a primeira vez assim que Deus, ele falou comigo de uma maneira sobrenatural. A segunda grande experiência que eu tive com Deus, o nosso Deus é um Deus que fala, foi neste lugar aqui, ó. Aqui é um terrão, né? Não tem como eu mostrar para vocês que agora construíram empresas, mas há uns 15 anos atrás, mais ou menos, nesse espaço aqui, ainda é um terrão.
E nós fomos orar, fizemos uma campanha de 9 semanas, 9 sexta-feiras, oração de monte. A gente estava com o propósito de buscar os nove dons do Espírito, baseado ali em 1 Coríntios. Nós estávamos nessa campanha, eu e mais 3 irmãos. Até falo, você não vai saber, mas só para você conhecer a veracidade dos fatos. Pastor Cláudio foi meu primeiro pastor, irmão Cleudair, irmão Ivan. Nós estávamos firmemente nessa campanha, todas as sextas-feiras, às 11 horas da noite. Nós íamos orar, neste monte aqui, neste raspadão. Hoje está habitado aqui, ó, fizeram um bairro, certo? Fizeram um bairro aqui, construíram um loteamento, mas naquela época era só mato, aqui não tinha um loteamento. E aí, meus amados irmãos, nós estávamos firmes nessa campanha, e aí eu não me recordo se foi a quarta, quinta, sexta-feira, que nós estávamos orando, e o que aconteceu? Nós nos reunimos para orar, fizemos as nossas orações, e quando estávamos para sair daquela vigília de oração, o pastor Cláudio falou, vamos adorar a Deus, vamos entoar um cântico de louvor a Deus. Deixa eu ver se o meu microfone está funcionando. Vamos entoar um cântico de louvor a Deus. E aí, o nosso irmão Cleudair começou a louvar um cântico, um louvor a Deus. De repente, Deus tomou o irmão Ivan em profecia. Deus tomou o irmão Ivan em profecia. Ele começou a falar em mistérios, começamos a sentir a presença de Deus. E aí, de repente, Deus começou a falar com o pastor Cláudio. Pastor Ivan, o nosso irmão Ivan, ele começou a entregar uma profecia para o pastor Cláudio. E, no fim dessa profecia, ele disse, olha, para vocês saberem que sou eu que estou falando com vocês, que é a minha voz aqui, sinta a minha presença. Eu me recordo como se fosse hoje. Era mês de julho, e fazia muito, muito frio, ainda faz, não tanto como antes, mas fazia muito frio nesse período, nessa época. E aí, quando o irmão Ivan foi usado por Deus para falar, olha, sinta a minha presença, começou a ventar. E era uma brisa, literalmente uma brisa, como descreve lá em Atos 2, um vento veemente, impetuoso, poderoso, oh glória, aleluia. E este vento, ele começou a soprar sobre nós. Só que aí entra o milagre de Deus, a bênção de Deus, a experiência com Deus. Era frio. E o vento era para ser um frio gelado. Só que era um vento quente. Muito quente. Extremamente quente. Só para você entender, é como se você pegasse um secador de cabelo e assoprasse ele sobre a sua face. Então, quando aquele vento passou, nós sentimos uma presença tão gloriosa, tão majestosa da presença de Deus, que se manifestou conosco ali. E do chão subiu um calor, como um calor de fumaça. Mas não havia fogo literal ali no chão. Havia fogo do Espírito Santo. É uma noite, uma experiência, não, para não dizer, se você é da cidade de Mococa, se você conhece o pastor Cláudio, o irmão Cleudair, o irmão Ivan, se você é aqui da minha cidade me conhece, você pode testificar com eles, que eu não estou mentindo. Foi uma experiência sobrenatural que nós tivemos com Deus. Depois também outra experiência que eu tive com Deus, que foi uma experiência magnífica. Eu estava concluindo o meu estágio de mecânica industrial, que eu fiz aqui na ETEC. Congregava na Assembleia de Deus já. E aí, eu tinha que levar uma documentação de estágio, de conclusão de estágio, na escola, na ETEC, onde eu havia me formado. E eu precisava ir lá, naquela época não tinha carro, não tinha bicicleta, e era mais ou menos uns 3, 4 quilômetros de distância. Eu havia chegado cansado do trabalho, e eu disse, olha, não vou fazer isso aí não. Só que, naquela sexta-feira, eu lembro que era uma sexta-feira, estava tendo congresso na congregação nossa de outro bairro aqui, fica próximo à escola. E aí, o ônibus, a igreja era 50 metros da minha casa, o ônibus ia sair com os irmãos da congregação Vila Santa Rosa para ir para a congregação CAB 2. E aí eu pensei assim comigo, assim, olha, eu vou aproveitar o ônibus para ir para a escola, deixar minha documentação,
Só que hoje eu não quero igreja não, hoje eu tô cansado, quero ficar em casa, quero ficar descansando. Eu não vou ficar só vou aproveitar a carona e eu vou deixar a documentação na escola e olha, eu vou cair fora. Não vou ficar no culto não. E aí, irmãos, eu fui para a escola, deixei a documentação na escola dos meus papéis de estágio. E aí eu pensei comigo, olha, eu tô aqui mesmo, não custa nada eu ir no culto. Ficava da escola até na igreja da congregação da COP 2, ficava mais ou menos uns 10 minutos a pé. Talvez nem isso. Eu disse, olha, não custa nada, tô aqui mesmo, vou pegar o final do culto lá com os irmãos. E eu fui, irmãos, fui pro culto, fui pra igreja e eu estava com o pensamento de não ficar. E detalhe, quando eu não falei isso, eu pensei, eu estava no meu quarto e eu pensei, não foi algo que eu falei, não foi algo que eu falei, e ainda que eu tivesse falado, seria algo extraordinário, mas eu não falei, eu pensei, estava no quarto, pensei comigo, não vou ficar no culto, vou deixar a documentação na escola e vou vir embora, não vou participar do culto, não vou participar do congresso. Quando eu cheguei na igreja, na congregação da COP 2, estava lá o pastor Edson Amorim pregando, ele é da região de Hortolândia. Não sei se alguém aqui, talvez no vídeo, o Brasil é muito grande, não tem como conhecer todos os pregadores, mas se você é da região de Hortolândia, Sumaré, São Paulo, Campinas, talvez você conheça o pastor Edson Amorim. E quando eu cheguei na porta, era uma igreja pequena, quando eu cheguei na porta da igreja, a igreja lotada, uma igreja pequena, mas lotada, muita gente, e eu encostei na porta, junto dos diáconos que estavam ali, e ouvindo a palavra, já estava na palavra abençoada, e de repente, pastor Amorim, cheio do Espírito Santo, entregou uma profecia para uma irmã que estava no centro da igreja, na nave da igreja, e após ele entregar essa profecia, ele veio na minha direção. E quando ele veio na minha direção, ele impôs a mão sobre a minha cabeça, e ele diz assim, olha, para que você saiba, oh, glória a Deus, aleluia, eu sinto a presença de Deus só de lembrar disso. Para que você saiba que eu estou falando contigo, tu estavas no teu quarto hoje, e tu pensastes assim, não irei participar do culto. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, porque verdadeiramente esse Deus a qual nós servimos, ele conhece o íntimo e o profundo do nosso coração, ele conhece a nossa mente. As pessoas acham que pode enganar a Deus, as pessoas acham que Deus não está contemplando, mas Deus contempla tudo. Ele conhece a profundidade dos nossos pensamentos, das nossas intenções, do nosso coração, e ele entregou uma profecia linda, maravilhosa, inclusive essa profecia se cumpriu. Nessa profecia ele diz que Deus me levaria para lugares distantes, para pregar a palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, para a honra e glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Já tive a oportunidade de pregar no México, já tive a oportunidade de pregar em Portugal, já tive a oportunidade de pregar em lugares mais afastados da minha localidade, já fui para Paraíba pregar, já fui para o Ceará em missão. Então Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu a sua promessa para comigo. E Deus, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus que fala. Então confia nesse Deus. Confia que tudo que ele falou para você, se você for fiel, a promessa, a palavra, ele vai cumprir. E a última experiência, só para narrar para vocês aqui, trabalhava numa empresa, essa empresa ela fica lá no início da rodovia, e eu estava procurando uma oportunidade de estágio, trabalhava já na área da mecânica, mas estava procurando uma oportunidade na área de estágio de desenho, que eu havia feito um curso de desenho técnico-mecânico. E eu lembro que eu cheguei no meu supervisor e falei, olha, eu fiz um curso assim, assim, assado, não há como ter uma oportunidade de estágio. E ele recusou, ele rejeitou aquela ideia. E, irmãos, eu fui para a oração, orei a Deus, falei, Deus, abre as portas. E cheguei a entregar currículo em outras empresas, porque eu não queria trabalhar mais na área de ferramentaria dentro da empresa. Eu queria trabalhar na área de desenho, né, relacionado ao curso que eu havia feito. Só que o nosso Deus é o Deus do impossível.
O nosso Deus é aquele Deus que vai além dos nossos pensamentos. Realmente, Efésios capítulo 3, versículo 20 é real. Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu estava em oração, irmãos, com o desejo de sair daquela empresa e trabalhar em outra empresa na área de desenho, porque para mim, ali na minha mente, no meu coração, era impossível eu trabalhar na área de desenho dentro daquela empresa, porque era muito concorrido, era muito difícil. E um dia eu estava trabalhando, acho que passou o quê? 1 mês, 2 meses, não me recordo. Se eu mencionar datas aqui, estarei mentindo, e o pai da mentira é o diabo. E, de repente, eu trabalhando tranquilamente, deu uma voz. Dessa vez deu uma voz audível, mas uma voz no meu pensamento, muito forte, que falou, olha, conversa com o seu supervisor. Eu disse, o quê? Não vou fazer isso aí, não. Conversa com o teu supervisor. Eu disse, Deus, eu não vou falar com o meu supervisor. E a voz veio mais uma vez, foi, conversa com o teu supervisor, porque eu tenho uma obra. E Deus, eu vou, mas eu vou debaixo da tua responsabilidade. Assim como Pedro disse para Jesus, olha, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Irmãos, eu fui e conversei novamente com o meu supervisor. E eu falei para ele a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente. E aí eu peguei, porque eu trabalhava das 5 às 7 da manhã. E nessa empresa tinha a opção de trabalhar das 5 da manhã às 2 da tarde. E aí, para você ver, eu quis ajudar Deus. Eu disse, olha, eu estou querendo fazer o estágio. Se possível, eu trabalho das 5 às 2 e fico das 2 às 5 aqui fazendo estágio e tal. Pedi para ele novamente. E eu falei, meu Deus, o que Deus vai fazer? Ele falou, olha, espera um pouquinho. Irmãos, não passou 5 minutos. Acho que ele foi na área de recursos humanos. Ele voltou. E ele disse para mim assim, olha, você começa amanhã. Eu disse, olha, então eu venho às 5 da manhã, às 5 horas da manhã, de manhã, amanhã. Você entendeu aí? Ele disse, não precisa estender o seu horário, não. Você pode vir às 7 e quando for 3 horas da tarde, você vai para a área de desenho, para a sessão de desenho, e você vai ficar até às 5 normalmente. Então, entre outras palavras, eu recebi salário em horário de trabalho para cursar o meu estágio e vivenciar a minha bênção. Irmãos, este Deus é tremendo. Este Deus é grande, este Deus, ele é maravilhoso. Este Deus é o Deus que não nos abandona, é o Deus justo, é o Deus forte. Glória a Deus. Então, Deus, ele é real. Deus é verdadeiro. Deus, ele tem cuidado de mim desde que eu nasci. Quantos livramentos, quantas bênçãos. E mesmo eu tropeçando muitas e muitas vezes, esse homem falho que sou, este pecador que sou, a misericórdia de Deus sobreveio sobre a minha vida. Então eu fico com essa palavra. E eu contei isso para testificar a sua vida, para que você saiba e entenda que o Deus a qual você serve é um Deus vivo, é um Deus real, é o Deus verdadeiro. Fico com essa palavra em nome de Jesus.